De volta aqui o seu programa. Olha, hoje começa a série Os 10 Mandamentos. A gente vai tratar de cada mandamento aqui no seu programa e a gente vai falar, inclusive, sobre a aplicabilidade nos dias de hoje. E como esses mandamentos, eles hoje têm circunstâncias que, na época em que eles foram escritos, não tinha a menor possibilidade de acontecer. Bom, um exemplo aqui, simples. A gente vai falar sobre o mandamento não adulterarás. Na época em que Deus escreveu com o próprio dedo essa tábua dos 10 mandamentos e entregou para Moisés, ninguém pensava em traição entre marido e mulher através das redes sociais. Então a gente vai falar sobre os 10 mandamentos de uma forma bastante atual e bastante prática nos dias de hoje. Hoje, o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, inclusive a gente quer a sua participação. O que é que toma o lugar de Deus na sua vida? facebook.com/seu programa, Twitter @seu programa. Daqui a pouquinho estou recebendo o pastor Felipe Tonasso e a psicóloga, a Cristiane Stafsky. Então não sai daí, daqui a pouquinho começa a nossa série Os 10 Mandamentos. Mas agora eu vou receber aqui a Samira Toledo. Tudo bem, Samira? Tudo bom, boa tarde, Wagner. Tudo bom? Tudo bem? Tudo jóia. Avaliação de desempenho. Como é que é essa ferramenta? Como é que ela funciona? Ok. A avaliação de desempenho é um processo que serve para avaliar ou para estimar o valor, a excelência e as qualidades de uma pessoa dentro do ambiente corporativo. Então vai ajudar aí a empresa, o RH, a administração, a trabalhar com a meritocracia, né? Isso ajuda muito aí na parte de promoções, de bonificação, até, olha, precisa mais de treinamento esse funcionário. E existem diversas formas aí para trabalhar hoje com a avaliação de desempenho. As empresas que não têm uma estrutura com a sua visão, a sua missão, os valores enraizados, trabalhados dentro de um propósito, geralmente não trabalham com avaliação porque ela não tem parâmetros para trabalhar essa ferramenta. Essa ferramenta ela tem que ser embasada em indicadores. Indicadores partem do princípio de um contexto que a companhia, que a empresa, que a instituição já fornece para que o gestor, ele possa trabalhar com a sua equipe. Eu fiquei pensando enquanto você estava explicando, realmente pode ser perigoso uma empresa que não está bem estruturada fazer esse acompanhamento, porque a avaliação é parcial. Não depende só do funcionário, ele precisa ter todo um ferramental para conseguir gerar desempenho. E até empresas que possuem já estruturados, né, os seus valores, até a sua missão e visão, o seu conceito ali de empresa, se ela trabalha aí a ferramenta de avaliação de desempenho, por exemplo, com aquela que a gente chama da comparação binária, que é pegar dois funcionários aí, pega o Wagner e a Samira e vou compará-los. Então ela trabalha, não é eficaz, né, essa ferramenta. Ou se ela trabalha somente a autoavaliação, eu vou me autoavaliar todo ano, também não é eficaz. As empresas, atualmente, elas conseguem fazer um combinado, que é a avaliação 360 graus, que é aquela que o meu gestor me avalia, eu me avalio, o meu colega de trabalho me avalia e o meu cliente ou um terceiro me avalia. Então, eu tenho uma avaliação completa. Mas a avaliação que a gente fala que é com base nos indicadores. O pessoal usa muito o BSC, que é o Balance Scorecard, que são aí métricas de alcance, nós temos aqui que alcançar esse alvo, a empresa, se é uma empresa de venda, se é uma empresa de produção, ela vai trabalhar com aquele alvo. Então ela faz uma mescla nessa avaliação e ela realiza. O ideal é que ela seja feita em 3 etapas. No início do ano, onde você escreve o objetivo junto com o seu gestor, com os propósitos, os indicadores que a empresa disponibiliza. No meio do ano, que a gente chama de avaliação intermediária, para saber aquilo que você conseguiu conquistar nesses 6 meses e a final, que é de final de ano, que para as empresas que têm aquela participação de lucro, é muito bacana. Fundamental, porque precisa ver o resultado na conta bancária. Exatamente, ele tem esse resultado no final de ano para receber isso numa bonificação já para passar o Natal e Ano Novo feliz. Então, depende muito da estrutura da empresa, do recursos humanos muito bem ali estruturado para que possa dar esse suporte, acompanhamento para que o gestor também não tenha a autonomia total de dizer, olha, eu sei como eu quero avaliar, quero beneficiar esse ou outro. Então, é um processo que tem que agir com muita transparência, Wagner. Não é simples, não. É bem complicado e tem que ter realmente uma estrutura inicial, um processo construtivo para que se chegue a um resultado eficiente.
você falou da transparência, é um processo que precisa de bastante transparência. Agora, como que é para o funcionário receber isso? E até uma dica sua do funcionário que vai receber um feedback que de repente não vai ser tão positivo assim por conta da avaliação do desempenho dele. Então, é aquilo que a gente já conversou até outras vezes, Wagner. O feedback não pode ser uma surpresa. Ele é um presente, mas não deve ser um presente surpresa. O feedback deve acontecer diariamente. A avaliação de desempenho, apesar de a sugestão acontecer 3 vezes ao ano, deve ser diária. Então, eu devo dizer, olha, Wagner, melhora essa apresentação, não tá legal isso daqui, segura a ficha dessa forma, é diário. Para que quando essa avaliação chegar no final do ano, poxa, eu sei o que está acontecendo. Estou sendo avaliado diariamente, não vai ser uma surpresa para mim. Agora, empresas que trabalham no efeito surpresa, o funcionário deve aí, se ele tem essa vontade de permanecer na empresa, aceitar, porque é uma avaliação de desempenho, ela vai realmente qualificar você para o próximo ano, se você vai receber o bolsa de estudo, se você vai receber um aumento de salário, ou decidir sair da empresa, porque o ideal é que essa empresa faça acompanhamento diário e não um feedback que seja aí uma vez na vida, outra na morte. Não. Agora, se você também achar que não concordar com aquela avaliação de desempenho, Wagner, o ideal aí é que você discuta com o gerente, se ele não aceitar, procure o RH. Se não tiver jeito com o RH, procure outra empresa. É isso aí. Agora, o legal é a pessoa também ter humildade de receber uma crítica, né, Samira? Porque às vezes a pessoa, eu não concordo, mas não concorda com base em quê? A gente não consegue se autoavaliar com tanta propriedade, né? Se a empresa tem indicadores, se a função tem indicadores e mostram para você que você tem que entregar aquele trabalho daquela maneira, com aquela excelência, não tem o que discutir. Então, claro, você tem que ser humilde o suficiente para dizer, olha, posso melhorar. E o feedback tem que ser recebido como crescimento profissional. Todo mundo que recebe feedback olhando positivamente, olha, eu acho que vai ser legal, geralmente são funcionários que se destacam, talentos que crescem. Exatamente. Bacana. Obrigado, Samira. Obrigada a você, Wagner. Olha, dúvidas, sugestões para a Samira conversar com a gente aqui no seu programa, facebook.com/seu programa, Twitter @seu programa, conversa com a gente. Até segunda-feira que vem. Até a próxima segunda, Wagner. Até mais. Então, olha, gente, começa agora a nossa série sobre os 10 mandamentos e a Leilane foi até as ruas para descobrir o seguinte, as pessoas sabem quais são os 10 mandamentos, as pessoas sabem qual é o primeiro mandamento? Então, a Leilane foi até as ruas para conversar com o pessoal. E aí, Leilane? É isso aí, Wagner. Está começando a série dos 10 mandamentos aqui no seu programa e nós viemos às ruas para saber a opinião das pessoas. Será que as pessoas sabem quais são os 10 mandamentos? E será que elas conseguem fazer uma relação do primeiro mandamento com as suas atividades diárias? Vamos conferir? Você conhece algum mandamento da Bíblia? Acho que não, nem muito pouco. Nossa, eu agora não lembro de nenhum, eu tô sendo sincera. Bom, amar ao próximo como se fosse a si mesmo, importantíssimo. O primeiro é não terás outros deuses diante de mim. O que você entende por esse mandamento? Acreditar em um Deus só? Eu entendo assim, que Deus é único, né? E os outros que estão vindo por aí é mais assim uma enganação. Quando a gente se dedica muito a uma coisa, a alguma pessoa, quando a gente é muito fã de um artista e a gente faz tudo por ele, fica em filas durante meses ou fazer tatuagens, coisas do tipo, você acha que a gente está colocando a pessoa no lugar de Deus? Sim, está. Porque eu acho assim, que a partir do momento que tudo que você leva pelo lado do fanatismo, leva a uma loucura. Eu conheci várias pessoas que elas colocaram o trabalho em primeiro lugar e acabaram perdendo suas famílias. Acho que sim, pelo fato do fanatismo também. Aí nisso você tá colocando eles em primeiro lugar antes de Deus. Mas jamais, viu? Eu jamais ficaria 2 horas ou 2 dias numa fila. Imagine. Mas você tem que respeitar. Eu acho que o princípio fundamental e cristão hoje é não julgar. E às vezes acontece, a gente pensa muito mais em se divertir do que em Deus. Eu acho que tem muitas pessoas que esquecem que tem que agradecer a Deus por tudo que tem, porque a gente não é nada sem Ele. Infelizmente a gente esquece, né? Que a gente preza mais o dinheiro. É isso aí, Wagner. Aqui na rua as pessoas acabaram confessando que às vezes colocam outras coisas no lugar de Deus. Mas agora a gente quer saber de vocês aí no estúdio. Como a gente faz para ter sempre Deus em primeiro lugar? E como evitar que as atividades rotineiras do nosso dia a dia coloquem outras coisas no lugar de Deus?
É isso aí, Leilane. Olha, esse é o nosso tema de hoje. É como a Leilane falou, como é difícil, muitas vezes, a gente realmente ter Deus em primeiro lugar. E as opiniões foram bem contraditórias aí com o pessoal nas ruas. Mas eu tô aqui, olha, com os dois convidados de hoje, a psicóloga Cristiane Stafsky. É meio complicado, mas falei certo, né? Correto. Obrigado, Cristiane, pela sua presença. Muito obrigado por ter vindo, viu? É um prazer. E o pastor Felipe Tonasso. Tudo bem, pastor? Tudo jóia, Wagner. Muito bom estar aqui com você. A primeira vez que eu venho no seu programa, eu sempre sento numa caixinha de madeira. Na minha vizinha ali de estúdio. Exatamente. Agora eu estou bem confortável. Muito bom estar aqui para poder falar disso também. Sobre a palavra de Deus. Muito bom. Legal. Muito obrigado, Obrigado viu? pelo convite. A gente vai fazer a paradinha para o intervalo, clássica, mas é super rápida também. Não sai daí porque a gente volta daqui a pouquinho discutindo esse assunto. Formas de que realmente a gente coloque Deus em primeiro lugar na nossa vida e a gente consiga se livrar de qualquer coisa que nos afaste dessa possibilidade. Então não sai daí, a gente volta já já, é rapidinho.